Assim, curto prazo assusta muito, porque as pessoas que não estão muito familiarizadas com a tecnologia em si, com o processo de mineração, que não entendem muito bem como funciona, acaba vendendo no desespero. Então a China falou que vai banir mineração, de fato baniu, não sei quantos % das mineradoras desligaram, encerraram as operações na China. Isso assusta, a galera especulador de curto prazo, principalmente esse movimento acontece mais para quem é de curto prazo, quem começou há pouco tempo, acaba vendendo no desespero e isso acaba afetando os preços, derrubando os preços. Mas no longo prazo é bom, é muito bom que a China tenha essa questão repressiva em relação ao Bitcoin. Por quê? Porque muito se fala da centralização em relação à energia na China. Muita gente fala... Bitcoin não é descentralizado porque a China detém todo o poder computacional. Tem gente que fala isso. Mas mas aí o mundo todo não vai apoiar só a China, né? Exato. É aquela coisa, a moeda da China, mas tem o mundo todo também tá ali de olho que ninguém quer perder espaço, né? É uma briga intensa. E os mineradores... É uma coisa ancestral. O ser humano, desde que o mundo é mundo, ele sempre trabalhou. O trabalho é muito mais só do que remuneração no final do mês. Ele é um lugar onde as pessoas crescem socialmente, economicamente, do ponto de vista intelectual. O trabalho é um ambiente de desenvolvimento sobre vários aspectos. Mas esse trabalho, ele tem seus desafios, óbvio. O ser humano, ele estressa, existem erros, existem acertos na empresa. Mas o trabalho, ele tem que ser uma fonte de crescimento para as pessoas. Então, a gente, como empresa, a gente precisa ver essa jornada mais ampla. Sabe? O trabalho é o lugar onde as pessoas estão aprendendo, onde elas estão crescendo, onde elas estão se desenvolvendo. E isso passa por uma gestão de pessoas mais integral. É por isso que a gente entrega a jornada de tudo num só lugar. Porque não adianta eu só ter um recrutamento e seleção super bacana, mas não pensar no engajamento, não pensar no desenvolvimento. Então, na verdade, não existe uma bala de prata. O que existe é um caminho, é uma jornada, onde as pessoas se tornam melhor na empresa. E, óbvio, observando muito o que está acontecendo no tempo. Mas isso vai pôr ainda mais pressão na precarização dos professores. Que, de um lado, eles têm esse recurso, eles também podem usar isso, mas, de outro, eles têm, muitas vezes, ainda uma dificuldade para conectar o aluno, que muitas vezes não sabe nem interpretar um texto, com esse negócio. Tanto que, assim, o que você vai mais ver fora do Brasil, quando você fala de inteligência artificial, são pessoas usando para o bem. No Brasil, só viraliza a pessoa que faz uma pergunta idiota, aí o inteligente dá uma resposta idiota, aí fala, olá, que burro que é a inteligência artificial. Porra, tá usando errado. Qual que é a sua visão em relação a essa revolução potencial que, se não for cuidado de baixo, vai vir de cima e vai atropelar, como todas as outras fizeram? Como o próprio Uber, como a própria revolução industrial, a revolução da informação. É muito difícil lutar contra. Como que você vê isso acontecendo nos próximos anos? Isso já está acontecendo, porque não de forma espontânea, mas dentro das instituições privadas que estão transformando cada vez mais parte do currículo em EAD. Então, fazendo o ensino à distância, certas matérias, para poder reduzir os custos e precarizar cada vez mais a mão de obra do professor. Longo, quando eles começarem a subir a taxa de juros de uma forma sincronizada e global. Vai subir mais ainda a nossa, né? Porque eles vão repassar o aumento dos preços para nós. Porque a gente compra produto dos Estados Unidos, por exemplo. A China também tá com inflação. Tá tentando segurar, torta e direita, segurando o preço do minério de ferro lá, né, Marília? E para não impactar mais. E aí ferrou, porque a gente já tá com inflação em 10. Aí os Estados Unidos chegam lá e falam o seguinte, de 0 a 0,25% na taxa, nós vamos subir agora para 1%. E se um vai subir, o que vai acontecer? O produto deles vai ficar mais caro. Eles vão vender para nós mais caro, vai ficar mais caro ainda. E a gente usa muito o produto deles, né? Esse que é um grande problema também. Você tem toda uma crise. A estar em cada momento. Você não pode estar o tempo todo no espaço que você é uma anta. Cara, não dá, cara. Você cansa. Você fica o tempo todo ali, pá. Você desenvolve ansiedade, você para de dormir. Você tem que ir para o teu espaço de descanso, que é o lugar onde você domina. Então, eu dominava a pobreza. Eu dominava. Eu sabia como lidar com ela. Eu sabia como jogar aquele jogo ali. Minha mãe também sabia. Então, não tinha dinheiro. Cara, a gente fazia tal coisa, ia para um lá e puxava daqui, cortava ali e tal, não sei o quê. E eu dominava. Só que uma dada hora, eu comecei a olhar em volta e eu falei, eu não quero esse lugar nem para mim, nem para minha mãe. Por algum motivo, eu acho que por causa lá da minha experiência dos 11 anos de idade, eu começar a vender pulseira,
eu sabia que eu conseguiria sair daquele lugar, eu não sabia como, mas, cara, se eu conseguir, do nada, gerar dinheiro, que é uma coisa que pra mim era inexistente, né, porque eu não tinha, eu acho que eu consigo sair desse lugar também. Como? Gerando mais dinheiro. E não era tão lógico, assim, na época era meio uma nuvem, né? Mas eu sabia que, cara, eu conseguia gerar dinheiro, se eu vendesse mais pulseiras e tal. Tava ali no mundo da pulseira ainda. Acho que eu já tava vendo camiseta aí. Só que eu fiquei pensando, cara, como que eu... Não, na verdade eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que eu tenho que fazer pra... Eu não sei se foi pra vender mais pulseiras,